Obesidade é doença? Eu sei que esse é um tema polêmico, um tema sensível, que muita gente tenta normalizar isso. Mas, mesmo sendo um tema sensível, eu acredito que é muito importante a gente falar disso e quero tentar contribuir e ajudar mais pessoas aí. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Tarso, sou um entusiasta da área da saúde, estudo saúde há mais de 16 anos, sou também atleta amador e estudante de nutrição. Então, quero te trazer um pouco da minha experiência e também do que eu estudo por aí, que eu acredito que pode te ajudar, caso você esteja passando por isso, ou também ajudar alguém que você conheça, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes da gente começar, quero te pedir um favor. Quero te pedir que você ouça isso de peito aberto. Tenta soltar as ideias que você já tem, eu sei que isso é difícil, a gente está cheio de ideias e tudo mais. Tenta soltar e ver o que eu vou falar aqui, se pode ser útil para você ou não, ou ser útil para alguém que você conhece, tá bom? Eu sei que é um tema sensível, mas faz esse esforço, não fica com raiva de mim se eu falar alguma coisa que você não gostar, mas a gente pode trocar ideia e tal, você pode até me chamar para a gente trocar ideia, de repente explicar alguma coisa a mais que faltou, de repente, dar a minha opinião mais profundamente sobre algo, alguma dúvida, tá bom? Então, escuta isso de peito aberto que de repente pode ser útil para você. Então, maravilha, vamos começar aqui o papo. Respondendo à pergunta, obesidade é doença ou não, né? Sim, obesidade é considerada uma doença pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Estou aqui no site da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, caso você não conheça, caso você não seja de São Paulo. Ela também é uma universidade muito conceituada. Para quem conhece o Hospital São Paulo, muita gente dessa faculdade, né, dessa universidade vai para o Hospital São Paulo, que é uma referência em São Paulo. Não é uma faculdade bem bacana, tá? Estou no site então da Unifesp, tá bom? Aqui está dizendo obesidade é uma doença e deve ser tratada como tal. Mas eu não vou entrar aqui no assunto não, é um artigo grande aqui, tá? Mas olha aqui, ó, o que é obesidade? Obesidade, de acordo então com a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal depositada em diferentes partes do corpo, podendo desencadear um baixo grau de inflamação. Não é tão baixo assim, tá? Tanto não é tão baixo assim que você vai ver tudo que ela pode gerar. Mas tudo bem. Levando à coexistência de vários fatores de risco para a saúde, bem como a associação com outras doenças, entre elas diabetes, dislipidemia, síndrome metabólica, aterosclerose, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, enfim, não vou falar todas, tá? Mas enfim, leva a várias doenças sim. Aqui tem uma imagenzinha bem interessante, ó, obesidade, falando que é inflamação. Sim, de fato, obesidade é inflamação e ela pode gerar ou ali acabar levando a várias coisas, né, várias doenças, tá bom? Resistência insulínica, né, diabetes, doenças pulmonares, então tem muita coisa aqui, tá? Até câncer que é uma doença que judia, né? Judia muito mais do que muitas outras, é verdade, então, mas até câncer. Enfim, a obesidade é sim uma doença. Aí temos também aqui como é feito o diagnóstico, tá bom? Ele fala aqui que o diagnóstico é feito em cima do índice de massa corporal, o famoso IMC. O IMC, o que é o tal do IMC, Tarso? Bom, você vai pegar o seu peso, vai dividir ali pela altura ao quadrado. Então, altura, né? Altura vezes altura. Então, na verdade, é peso e embaixo ali do peso, né? Símbolo matemático, embaixo ali do peso, altura ao quadrado, você vai chegar no seu IMC. Então, é calculado em cima disso, tá? E aqui tem, então, o IMC e os graus de obesidade. Obesidade 1, 2 e 3. Então, você vai calcular ali o seu IMC, tá bom? Esse é o ponto. Falando essa parte básica, tá bom? Então, nesse lance aqui, a questão é exatamente essa. A obesidade, ela é uma inflamação. Então, o seu corpo inflamado gera inúmeros problemas. Até mesmo pessoas magras com inflamação, o corpo fica com inúmeros problemas, tá? Então, não pense que só a obesidade gera inflamação, tá magrinho, tá tudo certo. Não é isso, tá? Então, a obesidade é uma das coisas que gera inflamação, um dos sinais de inflamação e tudo mais. Mas estar magro não é sinal de saúde também não, tá? Ter músculos também não é sinal de saúde não. Pode estar cheio de inflamação também. Então esse é o ponto. A questão que é a obesidade. Por que se tem muito problema em falar da obesidade? Porque de fato se criou um padrão estético, né?
Toda a sociedade, a mídia, tudo leva a um padrão estético. E aí, o gordo então tem que entrar no padrão estético. Não é isso, não é a questão de entrar num padrão estético. Você tem que entrar na forma que a sua biologia é. E você é do seu jeito, você não é do meu jeito, você é do seu jeito. Você também não é do jeito do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, não é nada do tipo. Você é do seu jeito. Então você tem que entrar ali no seu melhor, né, para o seu corpo funcionar melhor. Esse é o ponto. Então não tem um padrão estético. Quero ficar trincado. Então estão falando que eu tenho que ficar trincado, que a mulher não pode ter uma barriguinha, que o homem tem que ter ombro largo, os brações e tudo mais, que isso então é o saudável. Não, não é isso, tá? Esquece isso aí é mundo fitness da vida, ou a época também que falavam que ter o padrão de beleza de modelo, né, magérrimo e tal, era lindo, maravilhoso e tal, e era assim que as pessoas e as mulheres principalmente precisavam ser. Então não é esse o ponto, não se preocupe com isso, não entre nessa paranoia, porque realmente afeta a cabeça das pessoas, tá? Mas o ponto é, a obesidade, ela é um problema. Ela é um problema para você. Então, mesmo que você esteja ali na obesidade tipo 1, né, no grau 1, que se chama, você já começa a ter problemas. E você vê que as pessoas mais obesas, elas têm uma baita dificuldade para respirar, para dormir, dificuldade para caminhar, qualquer coisinha está super cansada. Isso não é saudável, entendeu? Então, não é por mal que a gente fala desse tema, é importante a gente falar desse tema, e eu sei que muita gente quer normalizar isso de que, dá para ser gordo e ser feliz. Dá, de certa forma, porque a felicidade não vem só disso, certo? Felicidade é um conceito até subjetivo, entendeu? Então, não tem a ver com felicidade exatamente. Mas quem não quer ter saúde? Mas ser magro não significa ser saudável. Exatamente, eu não estou falando só para você buscar magreza. Estou falando para você buscar saúde. De repente, você saudável tem um pouquinho mais de gordura. E qual o problema? Se está tudo certo, se está tudo saudável, tem um pouquinho mais de gordura, tem uma barriguinha, não vai ser um problema não. Então, não é para você procurar um padrão. É para você procurar saúde. E isso aí vai mexer com várias coisas, vai mexer com a sua mente. Acredite, eu sei que muita gente não tem esse conhecimento, mas quando o seu corpo não está funcionando bem, muda muito os seus pensamentos, muda o seu cérebro, muda muita coisa, tá? Isso é um assunto bem profundo que dá para falar de vários pontos disso que eu sei que a sociedade não tem conhecimento de modo geral, mas não vou aprofundar nesse ponto, tá? Mas quando você muda, você vai mudando vários pontos, vai mudando a sua saúde, o que mexe também nos seus pensamentos e que também mexe na sua autoestima e um monte de coisa. Então, é uma cascata de benefícios quando você vai trabalhando. Eu sei que muita gente tem muita dificuldade para emagrecer. Muita gente passa por vários problemas e tal. Inclusive, eu já tenho vários conteúdos aqui no canal falando de emagrecimento. Vou trazer muito mais conteúdo sobre isso. E os que já estão aí, acredito que já pode te ajudar bastante. Mas também quero saber da sua dificuldade. O que você sente? Qual é a sua dificuldade? Você sente que é emocional? Você sente que está pegando alguma coisa? Você não tem recursos para ir num profissional, num médico, num nutricionista? O que você sente que está acontecendo? Deixa aí nos comentários, porque aí eu posso fazer conteúdos contribuindo aí com a sua história, com a sua realidade, que de repente ajuda, tá bom? Então deixa isso aí. Mas falando de alguns pontos bem rápido que pode ajudar quem está obeso. Isso é um monte de coisa, tá? Um monte de coisa, eu não vou falar numa ordem especificamente, mas tem um monte de coisa que pode ajudar. Não vou me aprofundar, porque já me aprofundei em outros vídeos e vou me aprofundar mais em outros vídeos. Senão esse fica muito grande, tá? Então, o que dá pra gente falar para a pessoa que está obesa? Primeira coisa que eu diria, aceite a sua realidade, entenda a sua realidade, não é aceite de se conforme e viva assim para sua realidade para sempre, não é esse o ponto. Acolha-se. Você está desse jeito, tudo bem, aconteceu, N fatores, às vezes uma gravidez, às vezes distúrbios, desequilíbrios, aqui e ali, problemas na vida, questões diversas. Não vamos olhar para o passado e só culpar o passado. Temos que aprender com o passado, entender, acolher e vamos mudar a partir daqui, vamos entender, vamos devagar. Esse é o primeiro ponto. Então, acolha-se, entenda que você está assim. Não se compare com ninguém.
vai ter gente que vai estar mais magro que você, vai ter gente que vai estar mais gordo do que você. Não se compare, não se sinta melhor, não se sinta pior. Eu sei que isso é difícil de dizer, é fácil falar, é difícil de fazer, eu sei disso, mas vá se acolhendo. Vá se acolhendo, tá? Não tente entrar num padrão nenhum. Vá se acolhendo. Vá entendendo que você está nesse ponto. E entenda também que você chegou nesse ponto por uma sucessão de hábitos que te levaram a esse ponto. Não vou nem chamar de hábitos certos e errados, tá? Poderíamos dizer hábitos errados, hábitos maléficos, mas não é esse o ponto. Hábitos que geraram esse resultado. Agora você quer resultados diferentes, precisaremos de hábitos diferentes. Fechou? Então, entendendo isso, você tem uma história. Não sei quantos anos você passou para ficar nessa sua realidade atual. Não sei. Pode ser uma vida inteira. Pode ser pouco tempo. Então, não sei. Esse é o primeiro ponto. Acolha-se, entenda que teve um tempo para chegar nisso e agora você vai precisar de um tempo para ir diminuindo isso. E o diminuindo isso não é só a questão corporal fisiológica. Entende esse ponto que eu quero dizer? De tipo, em quanto tempo dá para emagrecer, sabe? Esse lance assim, dá para emagrecer em um ano, sei lá, 20 quilos, 30 quilos, 50 quilos? Dá. Mas esse é o ponto, então eu não quero entrar nesse ponto fisiológico nesse momento. O ponto principal aqui é, as coisas levam tempo, o seu aprendizado leva tempo. Você vai nessa jornada aprender sobre o seu corpo, aprender sobre a sua alimentação, aprender sobre você mesmo, seus pensamentos, quem é você, autoconhecimento e tudo mais. Isso é uma jornada. Óbvio que você quer emagrecer rápido, mas querer tudo rápido pode ser um tiro no pé, porque você levou anos para chegar até aqui. Então isso é um reaprendizado, vamos dizer assim. Se um dia você aprendeu, desaprendeu, parou de fazer hábitos legais e tal, isso você vai reaprender, vai entender um pouco mais de você a cada dia, a cada mês, a cada ano. Até hoje eu estou aprendendo sobre mim. Até hoje eu testo alimentação. Já testei muita alimentação. Não era voltado para emagrecer exatamente, mas já testei muita alimentação. Até hoje eu testo alimento, vejo o que me cai melhor, faço isso, faço aquilo. Então, até hoje, mesmo há anos eu fazendo isso. Então, faz parte da jornada a gente aprender. O ponto é, aprenda sobre você cada vez mais. Além disso, você vai aprender mais sobre alimentação, sobre nutrição, sobre exercício. Aos poucos você vai aprender. Se você não der esse tempo para você, você vai se frustrar, porque não é possível que da noite para o dia você entenda muito de alimentação, muito de nutrição, muito de você mesmo, e que o que o nutricionista te passar, o que o médico te passar, já vai resolver todos os seus problemas. Não, eles podem te passar uma dieta incrível, focadinha em você, que funcione muito bem. O médico pode te auxiliar bastante em vários pontos, inclusive já falei de pontos aqui que vão além de dieta. Assista os vídeos que eu vou deixar nos cartões e na descrição, que vai além da dieta, porque tem muita gente que está numa dieta legal, está fazendo exercício e não está emagrecendo. Então olhe esses vídeos porque pode te ajudar, tá? Então esse é o ponto. Muitas vezes está tudo certo, mas não é só isso que vai te ajudar. Você vai precisar ao longo do tempo ir se conhecendo. Não é a primeira ida ao nutricionista, o primeiro cardápio que vai funcionar tudo perfeitamente para você. Às vezes não é o primeiro nutricionista que você se dá com ele ou com ela. Então isso leva tempo. E sim, você pode ter resultados até rápidos de emagrecimento ali com aquele nutricionista, tem problema nenhum. Num ano você pode emagrecer pra caramba. O ponto é, mesmo que você emagreça pra caramba neste um ano, você ainda está num processo de autoconhecimento, entendeu? O ponto. Mesmo que você já esteja magrinho, emagreceu pra caramba, já era tudo que você queria, você ainda está num processo de emagrecimento. E, obviamente, aí entra naquele ponto, se você não tomar cuidado, você volta a tudo. Então, o ponto é, você está sempre num processo, principalmente nessa fase agora que você entende pouco, sabe aplicar pouco na sua vida, então essa fase é o que você, digamos, menos sabe, certo? Mesmo que você saiba muita teoria, você menos sabe na prática aí do seu corpo como é que funciona. Então, vá devagar, permita-se ter tempo, não coloque muito peso de tipo, vamos supor que você tenha 150 quilos e quer descer para 100, então você quer perder 50 quilos. Dá para perder 50 quilos em um ano? Dá, tá? Dá. É realista? Eu não diria. Eu não diria que é tão realista. É possível, mas eu não diria que é tão realista. Por quê? Porque tem um monte de obstáculo no meio do caminho. Tem obstáculo de você estar entrando ali num outro mundo, de repente você nunca teve esse mundo, nunca entrou nesse mundo. Você está entrando ali, entendendo mais de alimento, entendendo mais de treino, entendendo mais do seu corpo. Como é que
funciona, o que que dói quando você faz exercício, você não está acostumado a fazer. Então faz parte, você está começando a jornada. Então colocar 50 quilos para você emagrecer num ano é muita coisa, entendeu? O que eu diria? Não pensar tanto em número por mês, por ano, porque às vezes você perde muita água e não perdeu gordura. Emagreceu bastante de peso, mas perdeu água, né? Então às vezes você quer perder, às vezes não, você quer perder gordura. E isso vai levar um tempo para queimar gordura e tal, mesmo você fazendo certinho. Então, não foque tanto no peso, esse é outro ponto, não foque tanto no peso. Vou te dar um mero exemplo. Se você pegar duas pessoas com a mesma altura, elas podem ter peso similar e estarem diferentes. Como é isso, Tarso? Elas podem ter, uma pode ter mais músculo e a outra pode ter mais gordura e menos músculo, e elas estarem com o mesmo peso e o corpo aparentar completamente diferente. Então, o peso não diz tudo, não. Peso pode ser um pontinho, mas por que um pontinho? Porque, tudo bem, você está gordo, você está obeso ou obesa e tal, então você está olhando muito para a gordura, você está sem músculo e tal. Mas chega em certos momentos que o peso não é tão relevante assim. Você vai ter que olhar massa muscular, fazer exames aí, medir antropometria, né, que são, você vai medir o seu corpo, como é que está ali a questão de massa muscular, questão de gordura e tal. Isso aí não se faz muito em quem está muito obeso, tá bom? Então, se o seu profissional não fizer isso porque você está muito obeso, não se preocupe, não é um problema. Vai chegar um momento que você pode fazer, às vezes nem é necessário, mas você pode fazer esses exames antropométricos, né, essas medidas aí, vai analisar vários pontos e tal. Mas enfim, então peso não é tudo. Não fique na neura do peso. Fique ali focado no processo. Esse é o ponto. Foque no processo. Vá alinhando a alimentação, vá aprendendo sobre as coisas, vá aprendendo. Tem uma balança, isso é muito. Balança eu digo de alimento, tá? Balança de cozinha ali. Tem uma balança porque isso vai te ajudar bastante, principalmente você que ainda não tem noção de olho de quantidades. Vá treinando com a balança e tal. E não tem problema você usar a balança pro resto da vida, não, tá? Não precisa em vários momentos, tudo bem, mas não tem problema. Tem muito atleta que usa balança até hoje. Aliás, atleta precisa de balança porque precisa estar certinho ali, tá? Eu também muitas vezes uso balança, então não tem problema nenhum você estar com balança na cozinha para pesar os seus alimentos e ter uma noção melhor. Leia rótulos das coisas para você conhecer mais, não é nem para ficar na neura, é para você conhecer mais, entender o que funciona, a ordem dos ingredientes, caso você não saiba, a ordem dos ingredientes tem a ver com o que tem mais quantidade ali naquele item, né? Naquele alimento, naquela comida e tal. Então, você vai se atentar a isso, tem açúcar logo de cara no primeiro ingrediente, imagina a quantidade de açúcar, né? E você vai aprender que açúcar tem vários nomes. Então você vai ver vários nomes nas embalagens também, tá? Não é só nome químico não, que tem vários nomes. Tem, mas nas embalagens você vê vários nomes. Alguns são até para mascarar mesmo, para não falar açúcar, tá? Então tem vários nominhos aí para açúcar e tal. Mas esse é o ponto, você está numa jornada, você vai aprender pra caramba. E eu recomendo sim que você estude pra caramba. Estude esses temas porque é a sua saúde, é a sua vida que você está querendo transformar, tá? Então, esse é o ponto. Estude, aprenda, e isso é um processo. Vá no nutricionista, vá no médico, sim, mas mesmo que você vá, estude, vá aprender, vai ver vídeos como esse, não precisa ver os meus não, se você não quiser. Veja de outros profissionais e tal, compre livros, aprenda. Esse é outro ponto, você vai ver profissionais que têm opiniões diferentes, livros que têm opiniões diferentes. Então, com o tempo, só com o tempo, você vai construindo a sua visão. E eu não vou dizer que a minha é a certa, que a do outro é errada ou vice-versa e tal. Você que vai ter que tirar a própria conclusão de que caminho você acha que é mais salutar para você. De repente você resolve virar vegetariano, vegano ou volacto, ou de repente você se identifica com a alimentação onívora. Não sei. Você vai ter que analisar isso para você. Dietas da moda de fato são um problema, então fuja de dietas da moda. Ah, a dieta do limão, a dieta da sopa, a dieta disso, a dieta daquilo. Isso é um problema, né? Porque você tem que pensar em nutrição, então você tem que se nutrir. E aí
você vai pensar em vários pontos que eu já falei de outros vídeos, né? Você vai pensar assim em déficit calórico, em atividade física, a parte hormonal, que um médico aí vai te ajudar, ou um nutricionista também te ajuda. Você vai pensar na questão de vitaminas e minerais, vai pensar na questão da sua microbiota, né? Pensar em alimentos fermentados, em, de repente, probióticos, né? Você tomar suplementação de probióticos. Então tem vários pontos aí para você analisar, mas isso tudo você vai fazendo com calma. Esse é o ponto. Se der tempo, permita-se ter tempo, não fica nessa neura, eu quero estar perfeito para o verão, não sei quem já está com um corpo maravilhoso e eu não estou. Pronto, comparação ferrou de novo o seu processo. Pare de se comparar, você está no seu processo na vida, você está na sua jornada na vida. Tá? Então, ninguém é igual a ninguém, as biologias das pessoas aí são diferentes, tá? E não só isso, a vida de cada um é diferente, a realidade de cada um é diferente, os desafios que cada um passa são diferentes. Então, permita-se tocar a sua vida sem ficar se comparando, sem ficar olhando para a televisão e querendo ser tal pessoa, tal corpinho e tudo mais, tá? Então, falei bastante aqui, de verdade, para te dar uma força de fato, levar um pouco de conhecimento, mas para você pensar aqui em vários pontos que eu falei e que você não está sozinho. Se você quiser me ajuda, tô aí, manda mensagem, vou ver como que eu consigo te ajudar, tá? Então, esse é o ponto. Vai aí na sua jornada, busque conhecimento, compre livros, abrace essa jornada. Esse é o ponto. Abrace essa jornada de transformação. Sabe outra coisa legal que você pode fazer? Veja casos de sucesso de pessoas que emagreceram, muitas vezes sem precisar até fazer cirurgias bariátricas e tal. Depois posso até falar desse tema aí de cirurgias bariátricas. Tem alguns tipos até de cirurgias bariátricas. Tem ali benefícios, malefícios, então qual que é a questão, né? Vale a pena, não vale e tal. Mas esse é o ponto, inspire-se nas histórias das pessoas, isso é incrível. Quando a gente se inspira nessas histórias, a gente ganha força, a gente vai olhar que é possível. Às vezes, várias pessoas que eu já vi que eram obesas viraram atletas e atletas de alto rendimento, atletas de endurance até, tá bom? Que é daquele que judia da resistência, tá? Então, esse é o ponto. Então, tem várias pessoas obesas que passaram pela transformação, ex-obesos, né, que passaram pela transformação e conseguiram resultados incríveis. Leia livros dessas pessoas, leia biografias, veja vídeos, matérias, o que for. Alimente-se com essa energia constantemente. Não faça isso só um dia ou outro. Alimente-se constantemente. Coloque coisas na sua... ao alcance dos olhos, imagens, um pôster, isso, a revista, pega a capa de revista, põe em algum lugar que você pode olhar falando de determinada matéria, pronto, só de você bater o olho você vai ficar lembrando daquilo. Ou seja, você vai jogar no seu psicológico para você fortalecer o seu psicológico, para você entrar no jogo de fortalecer o seu corpo, a transformação do seu corpo. Tudo começa aqui, tá? Se você começar só por baixo, mas estiver ali, eu digo por baixo pelo corpo, né? Cabeça também é parte do corpo, mas eu digo, se você não focar também na sua mente, não jogar esse jogo de querer evoluir sua mente, fortalecer a sua mente e tal, você muitas vezes sucumbe, tá? Porque às vezes é chato, o processo às vezes é chato, às vezes é demorado e tal. Então, esse é o ponto. Querer essa coisa imediata pode gerar uma frustração imensa, tá? Então, fortalece a mente, vá trabalhando, busque bons profissionais para te auxiliar. Eu sei que muitas coisas envolvem dinheiro, se você não tem, vá fazendo o que você tem à disposição, busque profissionais de saúde do SUS e tal, não tem acesso, ou tem convênio, de repente, vai lá no dos convênios, você não gosta muito deles, mas vai lá, de repente já te ajuda, é um convênio barato, não sei, de repente tem algo que te ajuda. Começa pelo que você tem à disposição, tá? Não precisa só ir em pessoas caras e tal, mas às vezes tem um outro ponto. Muitas vezes vale o investimento. Vale você poupar ali no seu final de semana alguma coisa, de tipo, eu bebo tanto. Diminui a bebida, então poupa aquele dinheiro e paga um profissional. Um profissional que você vai, às vezes, sei lá, a cada 3 meses. Paga esse profissional, ele pode te ajudar muito mais a transformar a sua vida do que se você ficar ali, mesmo estando com dificuldade, mas às vezes gastando em besteiras que você não está percebendo. Tenta, olha a sua realidade, onde você está gastando, poupa aquele dinheiro besta que você sente que, eu não precisava disso, posso poupar pelo menos um pouco. Você faz algo,
mas pelo menos um pouco você consegue poupar e aí você investe num profissional para te auxiliar e tal, para ser um parceiro ali na sua jornada. Isso é muito legal, tá? Então esse é o ponto. Eu sei que é um tema difícil, eu sei que essas coisas levam tempo, mexe ali com a gente em vários sentidos, cada um tem sua história, não consigo saber a sua história, mas eu digo, se você de fato se importa com você, se importa também com as pessoas à sua volta, foque em você, foque na sua saúde, faça o melhor por você. Será que se você ganhasse uma Ferrari, você ia cuidar dela da mesma forma que você tem cuidado do seu corpo? Provavelmente você cuidaria melhor. E a Ferrari não é mais valiosa que você, não chega nem perto do potencial que é você, não chega nem perto da riqueza que é você. Então, valorize muito mais você do que esses objetos. O celular da moda, o computador, ou não sei do que, o carro maravilhoso. Cara, eu falo meio que na expressão, pode ser uma mulher, tá? Mas, cara, valorize você, foque em você, poupe por você, cuide de você e você vai ver que a sua vida vai fluir muito melhor, você vai começar a trabalhar internamente, o seu emocional vai melhorar, o seu autoconhecimento, a sua mentalidade, as pessoas que você se aproxima, sua vida vai melhorar e a chance é grande que até a sua vida financeira, sua vida material melhore, porque você está em uma total transformação. Não é só físico, não é só emagrecer. Você está focado numa transformação de você, de modo geral. Tá? Você vai trabalhar a mente, vai trabalhar espírito, energia, um monte de coisa que você nem imagina que você vai trabalhar quando você começa nessa jornada de se amar, de querer se cuidar, de querer buscar informação, de evoluir de vários nesses sentidos. Beleza? Já falei pra caramba, né? Já deve estar enchendo o saco aí. Então esse é o ponto. Deixa quieto, já falei muito, vamos parar por aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido útil, tá bom? De verdade, de coração, eu sei que é um tema sensível, mas de coração espero que esse tema tenha sido útil. Posso falar muito mais, posso fazer uma live disso se vocês quiserem e tal. Podemos falar de pautas bem interessantes, fazer lives aí. Enfim, tá bom? Então não vou estender mais, já tem muito conteúdo aqui. E dá uma olhada nos outros conteúdos, esse é o ponto, dá uma olhada nos outros conteúdos, porque eu falo estratégia de emagrecimento, pontos que muitas pessoas precisam olhar e não olham, coisas que dá para fazer, existem várias estratégias de emagrecimento, tá? Então esse é um ponto. E também, se quiser, eu faço um vídeo falando de como fortalece a mente, que é muito importante nessa jornada, tá bom? Tô até pensando nisso, se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários, que eu trago esse tipo de assunto também, que faz parte absurdamente de uma jornada saudável, que é ter uma mente saudável e forte, tá? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, que isso fortalece muito o canal, leve esse vídeo para outras pessoas quando você curte, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas, então curte aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, compartilha com quem pode se beneficiar e tal, tá bom? E, obviamente, se você tem dúvidas ou se você tem sugestões de pautas, deixa aí nos comentários que aí eu posso trazer conteúdos mais interessantes para a sua realidade. Então, me conte a sua realidade. Quanto você está pesando, se você não se importa em falar, mas também não basta falar peso, me fala a altura, se você é homem, mulher, ou qual é o seu gênero e tudo mais, para eu entender a sua realidade e tal. Então, deixa aí nos comentários abaixo a sua realidade, quanto você gostaria de emagrecer e tudo mais. Tá? Conta aí a sua história que vai ser bem bacana de conhecer. Então é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.